Nesse episódio, vamos falar sobre o que é um Product Manager, a pessoa que trabalha nos times de produto das empresas, orquestrando o que precisa ser feito para qual usuário, em qual momento. Quem pode se tornar um Product Manager? Apesar de ser uma disciplina que já está no mercado aí há 10, 20 anos, ela é relativamente nova, junto com o desenvolvimento de software. E aqui no Brasil, Product Management é algo que ficou mais forte com o surgimento das startups. Então não existe hoje no mercado uma formação tradicional de Product Managers. Então é muito comum você ver nas empresas que a pessoa ela não é PM, ela se torna um PM. Então ela sai de um cargo, de uma função nas áreas de atendimento ao cliente, design, tecnologia, das mais diversas áreas e começa a se aproximar de produto, a entender as necessidades do usuário e aí aos poucos se torna essa pessoa de produto. É muito comum a gente dizer que qualquer pessoa pode se tornar um PM. Mas é claro que existem assim, alguns requisitos e existem algumas habilidades esperadas que a gente já vai comentar. Mas é importante que você não precisa ter uma formação específica, você não precisa vir necessariamente de alguma área ou ter uma formação tradicional, como a própria Bruna comentou, para se tornar um Product Manager. Eu acho que os melhores exemplos estão nessa mesa, eu e a Bruna. Bruna, antes de você se tornar Product Manager, o que você fazia? Olha, eu já trabalhei como jornalista de tecnologia, já trabalhei como UX Writer, já trabalhei como CX, e aí fui me tornando ali, trabalhando quase de forma não oficial com o chapéu de PM, até que eu decidi oficializar. E você, Falk? Olha, Bruno, eu já passei por áreas de experiência do usuário, atendimento ao cliente, já passei por áreas de risco e compliance, já passei por área comercial de vendas, que foi com o que eu trabalhei quase a minha vida inteira, meus pais são empreendedores, e aí sim, depois de passar por essas 3 áreas, que eu decidi migrar para a carreira de PM. Mas e aí, vamos começar agora a falar sobre a função dos Product Managers. Então, como eu e a Bruna, você também pode se tornar um Product Manager. E a nossa função nesse Bootcamp é te mostrar um pouco desse caminho de transição até as áreas de produto. Mas e aí? Qual é a responsabilidade dos PMs? O que é um Product Manager? O que ele faz? Eu costumo sempre dizer que antes de você se tornar um Product Manager, é muito comum que você já desempenhe algumas funções bem similares a um Product Manager ou já tenha habilidades dentro do seu dia a dia que sejam bem parecidas com o que nós temos na nossa rotina, tá? Um grande exemplo disso é quando, independente da área com que você trabalha, você já começa a se aproximar um pouco da visão mais estratégica desse produto, começa a entender um pouco melhor usuários, um pouco melhor do teu produto e serviço em geral, um conhecimento de mercado mais aprofundado. Então é muito comum, acho que um primeiro ponto é entender que você não vai transitar do dia para a noite para produto, normalmente em um processo de construção, um processo de aproximação com áreas de produto, onde você vai aos poucos adequando essas suas habilidades com uma rotina realmente comum que a gente tem dentro dos times e das cerimônias de produto. Nos próximos episódios, a gente vai se aprofundar um pouco mais em como os PMs diferem entre as empresas, porque, na verdade, não existe um escopo padrão que é aplicado a todas as empresas. As empresas elas vão criar essas responsabilidades de PM conforme ali as suas necessidades, o seu momento, o seu tipo de produto, mas, em geral, a gente pode dizer que a pessoa de produto, o Product Manager, orquestra o time de produto, então os desenvolvedores, os designers, o pessoal de dados, para construir o produto certo para o usuário certo no momento certo. Esse ponto é muito importante porque a gente associa muito a função do Product Manager com estratégia. E estratégia é apenas um topo do iceberg das responsabilidades que um Product Manager tem no seu dia a dia. A visão estratégica e posicionamento de produto é essencial, porque, como a própria Bruna comentou, a gente precisa garantir que o produto que a gente está colocando na ponta ou as hipóteses que a gente está tentando validar com aquele novo desenvolvimento conversam com a estratégia, missão e valores da empresa, a cultura da empresa, o mercado que a gente está atingindo e o momento desse mercado. Então, por isso que a gente costuma dizer que o cargo de Product Manager não é simplesmente você, por exemplo, coordenar próximos desenvolvimentos, o que é com certeza importante, mas é também desenhar o caminho
caminho pelo qual aquele produto deve trilhar e caso aquele caminho não seja o melhor, como que a gente pode guiar e mudar um pouco esse volante junto com a empresa, junto com desenvolvedores, ou seja, trazendo uma visão muito importante para onde esse produto está agora, onde esse desenvolvimento está nesse momento e para onde a gente quer ir, qual é a solução e o valor que a gente quer entregar. Muitas vezes, o nosso trabalho como Product Managers segue ali quase que um método científico. Por quê? Porque fazer produto não é tirar uma ideia e colocá-lo em código. É justamente a gente entender, fazer, validar, mensurar, aprender, voltar, construir de novo. Então, a gente trabalha muito com hipóteses, com MVP, com conceitos que a gente vai destrinchar aqui ao longo desse bootcamp. Então é importante você entender que não existe um manual para você poder se pautar em desenvolvimento de produto. As empresas são diferentes, mercados são diferentes e o nosso papel como PM é tentar validar todas essas hipóteses, validar o momento de entrada desse produto e o que funciona e o que não funciona. É por isso que um dos principais pontos que a gente sempre comenta conversando com outros PMs é que você não vai acertar todas as vezes que você lançar um produto e essa é a nossa função. É a gente enxergar que a gente precisa validar alguns modelos de negócio, validar algumas novas iniciativas da empresa para ver se aquilo vai dar certo ou não. Porém, a gente precisa estar preparado em ter um sucesso e aquilo dar certo, ou muitas vezes entender que não é o momento correto, a solução correta, e a gente não está gerando o valor esperado para aquele cliente. E como que a gente consegue ter essa noção de valor esperado? Sendo muito comunicativo. Eu sempre brinco que os Product Managers, eles são os grandes diplomatas dentro das empresas, porque a gente precisa se comunicar com todo mundo, não só internamente, mas também com o mercado. A gente precisa, ao lançar uma solução, ter uma comunicação clara. Por que nós desenvolvemos aquele produto, por que desenvolvemos e como desenvolvemos. Para quem a gente também está colocando aquela solução. Treinar as equipes dentro da empresa passando essa visão e também junto com equipes de marketing montando um posicionamento de como que a gente vai mostrar aquilo para o nosso consumidor final. Querendo ou não, toda aquela linguagem técnica que a gente passa semanas e meses desenvolvendo precisam ser traduzidos em argumentos vendáveis e essa é uma das principais funções também do Product Manager. Apesar de ter muita hard skill, técnicas, frameworks, aprendizados que a gente precisa ter para sermos bons Product Managers, tem muita soft skill que a gente usa no dia a dia. É comunicação, é negociação. Empatia, muito importante. Nossa, com o usuário isso é fundamental, a gente entender qual que é a real necessidade, a real dor do nosso usuário, a capacidade de ter ali um pensamento analítico para tomar boas decisões em um mar de incertezas. E a gente brinca que o PM ele é um grande cientista, porque nós somos grandes observadores das soluções que a gente coloca no mercado. A gente lança a nossa grande caneca tecnológica para o nosso cliente usar e a gente não pode assumir 100% que o nosso cliente sabe como usar uma caneca. A gente precisa colocar uma solução no mercado, olhar para o nosso cliente utilizar aquela caneca e enxergar pontos fortes, pontos fracos e conversar com o cliente, ouvir o cliente. A gente não está apenas dando ordens, dando direcionamentos, dando instruções. Não é esse o papel do PM. É a gente colocar um serviço, uma solução no mercado e poder medir ele de uma forma correta, conversando com os nossos clientes. Bom, e até agora eu e a Bruna a gente conversou bastante sobre as nossas responsabilidades como PM. Porém, se você olhar para o mercado, você vai ver que a trilha da carreira e dos cargos de PM eles são um pouco diferentes. E agora, no próximo episódio, a gente vai conversar com vocês sobre as principais diferenças entre um Business Analyst, um Product Owner e um Product Manager. Esses três cargos que são tão comumente confundidos por profissionais dessa área, a gente quer tirar a limpo as principais responsabilidades e as skills esperadas de cada um deles.